Olá, meus confrades, quem vos fala é Dom Hoffman. Bom, para quem não sabe, eu sou descendente de alemães por parte de pai, por isso o nome Hoffman. Eis que há alguns dias eu estava com meu pai dando uma olhada nos objetos que pertenceram aos meus bisavós e avós da Alemanha, e dentre outras coisas muito antigas, tais como fotografias e porcelanas. Por exemplo, essa xícara aqui que tem entre 80 e 90 anos, encontrei estes livros. Quem me conhece sabe que eu muito gosto de uma boa velharia. Bom, hoje vou estar falando pouco que sei sobre eles para vocês, já que são tão antigos que pouco encontrei a respeito dos mesmos na internet. Este, por exemplo, os anos não foram nada gentis com ele, mas não é para menos, ele é de 1930. Vou deixá-lo para o final do vídeo. Começamos com este aqui, que é basicamente um livro de receitas. O interessante é que obviamente são receitas antigas. Dá assim para saborear o passado duplamente, lendo o livro e preparando suas receitas. Não é de se esperar que minha avó fosse pesquisar receitas de outra forma, décadas atrás que não fosse no livro, não é mesmo? De qualquer forma, a história da autora também é bem interessante por si só. Dolores Botafogo, autora do livro, ela foi a primeira cake designer brasileira, e apesar de sua importância, é bem difícil achar a história dela na internet. Ela decidiu publicar livros porque notou que suas alunas estavam sempre anotando as receitas, e para poupar tempo, prometeu reuni-las em um caderno. O primeiro livro veio em 1951, e logo ela se tornaria notada, sendo convidada a adaptar receitas brasileiras para o paladar norte-americano, o que fez com perfeição, tanto que ela recebeu diversos outros convites do gênero. Até o final da década ela continuou publicando livros de receitas. Bom, eu não achei mais informações sobre ela infelizmente, como, se e quando morreu, por exemplo. Como eu mencionei há pouco, informações sobre ela são muito escassas. De qualquer forma, não deixa de ser uma história interessante. Essas receitas você não acha na internet, cara. Por exemplo, esta aqui, salsicha melindrosa. Salsicha melindrosa, cara. Olha o nome da receita. Ai ai, tempos áureos, meus confrades. Passemos ao próximo. Este aqui confesso que não é nada demais apesar de sua utilidade. É basicamente como diz o título, um dicionário de inglês. Mas provavelmente está obsoleto. Ele é repleto de exemplos e não contém apenas palavras, como também formas verbais, conjugações e até mesmo abreviações. Talvez meus bisavós tenham passado pela América do Norte ou Inglaterra antes de chegar ao Brasil? Vai saber. Apesar de que essa afirmação não faria muito sentido, não é? Senão seria um dicionário do alemão para o inglês, ou do inglês para o alemão e não um dicionário em português. Mas, de qualquer forma, está aí. É um dicionário que talvez ainda tenha sua utilidade, mas eu acredito que ele esteja obsoleto devido ao tanto de tempo que esses livros estavam guardados. Agora para o meu favorito de todos eles. É impressionante a qualidade da construção desse livro e o estado impecável no qual se encontra. O que surpreende ainda mais é que ele é praticamente da idade do meu pai, 52 anos. Fora impresso em 1969 e reúne 4 romances. A capa é em couro legítimo. 52 anos depois e ele não descascou, descoloriu ou qualquer outra coisa. E mais, isso aqui eu posso até comparar com outro livro que eu tenho em termos de construção. Os detalhes dourados da lombada não apresentam desgaste. Agora veja este outro livro aqui, Drácula. Em 6 meses os detalhes dourados sumiram. Bom, isso não afeta a qualidade do livro, que é impecável, nem tampouco é meu objetivo aqui desmerecer o trabalho dos responsáveis por ele. Eu falo apenas a título de comparação. Não sei dizer se essa editora ainda publica livros, todavia você acha desses aqui na internet com certa facilidade até. E o quão bonito esse símbolo na capa. Magnífico! Para que tenham noção, esses livros estavam guardados há tanto tempo quanto eu tenho de existência. Estavam cobertos de poeira e ainda possuem aquele aroma característico de objetos que passaram uma eternidade esquecidos. Bem, as páginas estão amareladas, mas ainda perfeitamente legíveis. Um tesouro e tanto. Um detalhe supérfluo, mas interessante, quem leu esse livro por último parou exatamente nesta página aqui. Falarei desses dois em conjunto, pois fazem parte de uma coleção. Antigamente, meus confrades, as pessoas não tinham a facilidade que temos atualmente. Para acessar informações era muito complicado. Por isso existiam as enciclopédias. Eram livros que atuavam como o Google. Eram fonte de pesquisa para assuntos diversos. Estes dois são os volumes 6 e 9. Não sei o que foi dos outros volumes.
A construção deste também chama a atenção tanto quanto o anterior pela qualidade. Eles são também confeccionados em couro legítimo e possuem lindos detalhes dourados, tais como biblioteca de seleções. Eles são como livro de inglês, dicionários, mas reúnem outros conhecimentos como matemática, por exemplo. E vejam só, eu encontrei dentro de um deles um pedaço de papel que deve ser mais velho do que eu, só que infelizmente não há nada escrito nele. Interessante neste volume aqui é que ele contém o valor que custava na época, o que não está na outra edição. Isto é 4.000 cruzeiros, pelo que eu vejo aqui. 10 vezes de 4.000 cruzeiros, que daria 40.000 cruzeiros. Eu não fazia ideia do valor que isso custaria hoje. Mas um amigo meu me ajudou nessa pesquisa e concluímos que o valor se equivaleria a R$ 14,55. Converter valores antigos não é uma tarefa fácil. Enfim, era R$ 14,55, o que, na minha opinião, não é um valor tão caro para que na época você necessitasse pagar em 10 vezes. Mas vai saber, a moeda antiga era bem diferente da moeda atual. Agora vamos ao mais interessante deles, o mais velho, tão velho quanto a xícara, 91 anos. Sim, ele foi impresso em 1930, só que infelizmente não dá para ler, porque está tudo em alemão. Eu muito mal entendo inglês, quem dirá alemão? Ele provavelmente fora trazido durante a viagem dos meus parentes. Bom, não dá para entender nada. Infelizmente não sou fluente no idioma. Não tive a oportunidade de conhecer meus avós, teria aprendido com eles se fosse o caso. Mas se porventura aprender o idioma, não vou deixar de lê-lo. Bom, a única coisa que posso dizer é que não há tradução dele para o português, mas pelo que consegui obter da página do Google, ele fala sobre a história da igreja cristã. Eu não vou nem me arriscar a ler o que está escrito aqui na capa. A única coisa que eu consigo compreender que está escrito é Lembensbilder, porque vejam só, esses nomes em dourado aqui, a forma, a letra mesmo é até difícil de se compreender. Bom, eu não creio se tratar de um livro dogmático. Acho que se foca na história mesmo. O que reforça esse meu pensamento são as constantes ilustrações de figuras históricas que contém nele. Se este for o caso, trata-se de um livro interessantíssimo. Não é admirável estar tão acabado. São 91 anos, cara. Provavelmente ficou jogado pelos últimos 50. De qualquer forma, se ele fosse de couro como os outros, talvez estivesse intacto. Mas me parece que a capa é confeccionada em algum outro tecido. Bem, traduzir isso levaria anos. Se eu tivesse tempo, faria. Todavia não é o caso. Este, meus confrades, não é de forma alguma um livro leve. Se ele pesar 1 quilo é pouco. São exatas 800 páginas. Páginas essas consideravelmente grandes. Bom, eu não tenho muito mais a dizer sobre ele, pois acreditem ou não, não há informações sobre na internet. Tudo que falam é o óbvio. Um livro alemão antigo de 1930. Já vi um deles em perfeito estado na internet. Não sei o que houve para esse aqui ter um destino diverso de seus outros companheiros tão bem preservados. Todavia, seu conteúdo, diferentemente do resto, se encontra incólume. Detonada mesmo só a capa, e como qualquer livro, a capa é o que menos importa. Todavia, preservado ou não, não consigo ler. Bom, é isso, meus confrades. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam de me seguir no Instagram, @DonHoffman1. O link está na descrição. Sempre trago lá conteúdo sobre livros e textos de minha autoria sobre diversos assuntos. Sou bem ativo lá. Portanto, se quiserem, podem me mandar mensagens à vontade, que respondo todos. É sempre bom estar trocando ideias com vocês. Caso tenham gostado, deixe seu like e se inscreva no canal. E, se conhecerem alguém que goste desse conteúdo, compartilhe o vídeo com a pessoa. Vamos incentivar o gosto pela leitura, meus caros. Esse hábito saudável que é cada vez menos praticado e pouco incentivado, o que resulta nas tantas desordens intelectuais que temos de ver diariamente. Com isso, me despeço de vocês. Até logo, confrades!